Um, dois, três e... Boa noite! Tudo bem com vocês? Como estão? Feriado de Páscoa com Carnaval, emendado com Tiradentes. E nós estamos aqui numa live com a psicóloga Fabrina e vamos conversar sobre autismo e adolescência. Lembrando que durante essa semana nós participamos da segunda jornada Conscientização, Autismo, Conscientização e Luta, né, pelos direitos do autista, e o foco foi na adolescência e idade adulta. Então, se você entrar no YouTube do GEPAC, Grupo de Estudos e Pesquisas em Intervenção Assistida por Cães, GEPAC, da UERJ, você vai ver muitas lives que foram super interessantes, com foco na questão da adolescência. E a gente não vai focar tanto aqui com essa Fabrina, né, porque ela é psicóloga clínica, mas ali nesse evento você vai encontrar assuntos sobre políticas públicas, moradia assistida, emprego apoiado, mães, intervenção, fisioterapia, entre outros assuntos. Estão todos lá no gepac.uerj no YouTube. Tá? Também tem os assuntos. Boa noite, Andréia. Boa noite, Andréia, Flávia, Grace. A gente tem todos os nossos cards aí, tem os links, né? E aí é só clicar lá. Tá? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos para a nossa live. Estou esperando agora Ela já deve estar online, eu já falei com ela que a gente está entrando. Encaminhe para alguém. Boa noite, querida Andréia. Ela tem um filho adolescente, né? Sabe bem o que é essa vivência aí. Espero que você participe com a gente, contribua aí com a sua experiência, que com certeza é muito rica, né? E aí podem botar no aviãozinho aí, compartilhar para a galera. Domingo, à noite, tem muita coisa para ver na televisão. Convidar ela, assim, ela tá online, mas se a gente não achar, dá pra só chamar ela ali, ver se já acha ela por aí. Fabrina Randa. Não, acho que só aparece quem tá aqui. Pesquisar, tem como pesquisar. Ela pode estar online e não tá. Assim, aparece aí, ó, convidar. Tá indo o convite pra você agora, Fabrina. Só aceitar. Aí a gente divide a tela aqui e conversa contigo. Deixa eu ver se ela vai. Boa noite, mãe. Visualizar ali o convite. Não sei se ela está usando o celular, o WhatsApp e o Instagram ao mesmo tempo, né? Carla, boa noite. Falei que também ela poderia. Tá convidada aqui, ó. Convite. E aí, gente, como foi o carnaval de vocês? Pode falar pra gente. E aí, qual é a boa aí de hoje? A gente tá uma preguiça, apuração, né? Não sei se tem apuração hoje, se o seu Jorge Pereira vai falar. Acadêmicos do Salgueiro, não sei. Teve estandarte de ouro e foi. Fala a escola que eu tô totalmente assim por fora. Tô bem. Eu tô achando tudo bonito, vi uns trechinhos do Paulo Gustavo. Tá tudo igual, né? Aí acho que vai aceitar. Não sei, apareceu alguma mensagem. Alguma mensagem? Boa noite, Fabrina, vai aparecer um convitinho para você, entra no nosso perfil, né? Vai aparecer a gente ao vivo, aí vai aparecer alguma sinalização para você, pais além do espectro estão te convidando para entrar na live, alguma coisa assim. Convidar de novo. E aí é só aceitar que você já vai dividir a tela com a gente. Porque você nem tá aparecendo online pra gente aqui, né? Não. Mas ela tá online. Aqui pra mim aparece. Não, sim, mas não tem. Spoiler. Então, boa noite, Carla. Boa noite, Paula Oliveira. Boa noite. Estamos só esperando a nossa convidada, a Fabrina, ela é psicóloga. Tem várias qualificações, né? Terapeuta comportamental, trabalha com adolescentes, com crianças e várias deixa eu ver aqui, várias abordagens. Tem o pessoal e tem o de psicólogo. Ela não está online, ela está online. Fabrina? Analista comportamental, terapia cognitivo comportamental, psicanálise, atendimento clínico, TDAH, transtorno de ansiedade. Ah lá, Fabrina, não pôde participar. Deve ser que ela não viu a tempo, né? Não tem. Estamos lá. Entra na frente para entrar na live.
Entrou. Vai entrar agora. Peraí, um minuto. Fabrina, não saia daí, Fabrina. Fica aí. Já vamos te buscar. Vamos agora. É só aceitar. Só aceitar. Deixa eu ver se ela achou que ela mandou mensagem. Aceitou. Jorge Só Luiz. aceitar. Jorge Luiz. Vai lá, isso aí. Dividimos a tela. Tem problema nenhum. A pessoa é só psicóloga, me perdoe. Eu tô aqui com tudo ligado. Oh, meu Deus, me perdoe. Eu tô com tudo ligado, acabei que entrei pelo celular mesmo. Ah, tá ótimo, não tem problema nenhum. É melhor mesmo. É melhor. Gente, Tudo desculpa, eu tô muito enrolada. Sabe o que acontece? Na vida, a gente acaba se desenvolvendo em algumas coisas e outras já ficando para trás. Essa é uma realidade da vida de todos nós, né? Exatamente. Eu já estou ao vivo? Tá ao vivo. Já estamos começando a ver. Tem 8 pessoas nos vendo. Está dando boa noite para o pessoal, para encaminharem, né? Convidarem mais pessoas para assistirem. E já estamos ao vivo. Tá bom. Aí, eu vou falar um pouquinho do seu trabalho agora? Isso, né? A gente separou, né, os tópicos, mas você pode ficar à vontade. A gente está trazendo um pouco o contexto do mês de conscientização do autismo, né? A gente teve um evento recente que focou muito na adolescência. Eu falei com as pessoas da GEPAC da UERJ e falamos um pouco de você. Mas aí, se você quiser se apresentar, já está com a gente te ouve bem, está te vendo bem. Você também escuta a gente bem? Consegue ouvir? Tá ótimo. E ouvir também, gente. E aí a gente gosta de fazer descrição, né? Para que as pessoas que não enxergam nos conhecerem melhor. Eu vou só falar um pouquinho, Paulo fala, se você quiser se descrever também, tá? Eu tenho a pele branca, pele clara, cabelo castanho, tô com uma maquiagem levinha, um batom um pouco vermelho, uma blusa azul e atrás uma parede branca. Eu sou o Paulo, sou de pele morena, não tenho cabelo, uma barba por fazer, blusa azul escura e também estou com a galinha e estou com a parede branca no fundo. Às vezes eu falo janela. Aí fica à vontade para você se inscrever, se apresentar e a gente vai conduzindo as perguntas, tá bom? Vocês também podem mandar as perguntas aí que a gente vai juntando aqui durante a live. Fica à vontade, Fabrina. Muito obrigada por aceitar, tá? Estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. Eu sou branca, cabelinho louro, parede amarela e roupinha roxa. E óculos. Preciso de óculos para enxergar. Eu sou psicóloga, especialista em desenvolvimento infantil e adolescente, há 24 anos. Sou formada, sou especialista no grau de autismo e deficiência intelectual. Pós-graduada também com formação completa em TEA e ABA, né? Também sou terapeuta ABA e supervisora ABA. Atualmente eu atuo em Itaipuaçu, em Niterói por uma opção mesmo. Lá a gente trabalha com uma equipe interdisciplinar, né? Também. Eu sempre trabalhei na minha vida como profissional como terapeuta de transtornos. E de 7 anos para cá, por uma questão muito pessoal, familiar, eu me tornei terapeuta de autistas também, né? Tenho dado muito mais ênfase a isso na minha vida por uma questão pessoal. E estou muito feliz, agradecer a Deus e agradecer a vocês pela oportunidade. Se eu puder estar colaborando, eu atuo assim normalmente em vários níveis, né? Então, assim, eu posso falar um pouco da infância, da adolescência e nosso adulto também. Né? Também dos adultos, também é bem importante. Que bom, fiquei muito feliz, eu não pude assistir nenhuma das palestras, né, do encontro, mas fico muito feliz que estejam falando sobre adolescência. Percebo muitas dificuldades dos adolescentes, e a gente está aqui um pouquinho junto para falar sobre isso, né? O autismo ele tem alguns níveis que são importantes a gente falar, né? Porque eu não posso pegar um tema autismo e adolescência e falar de uma maneira geral. A gente precisa entender que existem os níveis de comprometimento, né? Então você tem o nível 1, que é um nível razoável, em que eles têm funcionalidade completa, vão para a escola, trabalham, namoram, casam, enfim. Os verbais, né? Os ditos verbais. Tem o nível 2, que é o nível já comprometido, que precisa de muita terapia,
né, que é o nível de comunicação já deficiente, a interação é mais deficiente ainda, né, e esse precisa de um mediador para vários posicionamentos na vida. Na escola, em casa, a funcionalidade de vida diária fica mais comprometida. E nós temos o nível 3, né, que são os mais severos, em que a gente tem que ter um olhar muito diferenciado para eles, né? Eu costumo dizer que não existe frustração na vida, né? O que a gente tem que ter é entender que nós precisamos evoluir e aprender. Se a gente enxerga a frustração como algo para derrotar, a gente não continua. Então, a frustração ela é um patamar para que a gente possa aprender a se desenvolver mais, a evoluir e aprender com aquilo que foi feito, né? E tentar modificar para alcançar o que a gente precisa, né? Um beijinho na Alice, né? Esqueci. Tá com a amiguinha, Alice. Daqui a pouco ela deve aparecer. Ela tá ali com a amiguinha na chamada online, né? Chamada de vídeo, jogam, conversam e sempre ela dá uma guarda-graça dela nas outras lives. Aí nós separamos um tópico, porque o tema é muito longo, né? Muito amplo, e a gente conversou sobre isso. E o evento ficou gravado do GEPAC. Então, quando tiver um tempo e quiser assistir, tenho certeza que vai contribuir no todo, né? No YouTube do GEPAC. E aí a gente falou um pouco, você está falando que é importante, claro, já introduziu dizendo que é importante saber qual é esse nível de suporte que esse autista necessita, porque é a partir daí que vai pensar no trabalho, né, e como vai poder ajudá-lo a ter mais autonomia, mais independência, mais qualidade de vida para ele, para a família e por aí adiante, né? Aí a gente começou a trazer a questão dos relacionamentos, né? O que é a adolescência, que é uma fase muito peculiar da vida, né? E aí o que vai nesse sentido dos relacionamentos. Aí você pode trazer um pouco da sua vivência, da sua experiência para esse tópico e fica à vontade. Eles sempre me emocionam. Na verdade, vamos falar aqui do autismo nível 1, né? Que é o mais analítico. É o que a gente consegue levar para o consultório para falar de relacionamentos de uma maneira bem prática, tá? Porque quando você atinge o nível 2 ou nível 3, os relacionamentos eles ficam mais complicados, mas não pelo autista, mas pelo que esperam dele. Eu acho que se a gente aprendesse a esperar menos, eles evoluiriam mais, né? Mas, enfim, vamos falar. Eu tenho, na verdade, assim, a minha experiência com os adolescentes autistas me faz pensar nessas esferas de comprometimento, né? Me faz pensar na interação social, na comunicação verbal e não verbal, né? E me faz pensar que, assim, essa expectativa que muitas vezes nós dizemos que os outros têm em relação a eles têm também, tá? Eles também têm, mas eles acreditam num mundo muito singular, num mundo muito mais limpo, num mundo muito mais verdadeiro nesse sentido. São muito inocentes, né? E a gente tem vários problemas, às vezes, em decorrência disso. Então, muitas vezes você percebe algumas maldades do ser humano sendo feitas, né, com esses adolescentes. Eles sofrem, sim, sofrem bastante, eles não entendem. Na rede municipal nós temos, na rede particular nós temos, né, e muitas vezes eu tento mediar até a tristeza da família, né, para que não tenha consequências gravíssimas as coisas, né? Porque quanto mais uma amplitude grande, uma exposição grande, também eles acabam se expondo mais e sentindo mais, né? Então, os adolescentes, meninos e meninas, vamos falar de uma maneira geral, né? Meninos e meninas, eles se prestam a ir para a escola, a cumprir as regras, sim, né? A formar, se precisar formar. É claro que eles já conseguem entender quando adolescentes, porque já foram trabalhados um pouco nessa infância, ok? Vamos falar desse público, foi trabalhado desde a infância, tá? Isso é extremamente importante. Depois eu cito os outros que não foram, que não tiveram essa oportunidade, como que eles ficam. Então, esses foram trabalhados desde a infância, que é fundamental. Por isso, cada vez mais o diagnóstico é importantíssimo, mas a estimulação, quando já existe o atraso, tem que ser feita, de qualquer maneira, tá?
Então, assim, eles formam fila, eles dão presença na sala, sim. Eles participam de uma maneira, do jeito deles, nas aulas. O olhar desse professor precisa ser um olhar diferenciado. Precisa ser um olhar de quem realmente quer incluir ele ali naqueles projetos. Ele precisa sempre ter um par, né? Eu costumo dizer que precisamos buscar pares de afinidade. Né? Eles precisam daquele parzinho de afinidade na sala de aula, um reconhecimento, uma autenticidade do processo. É muito importante isso, porque isso causa neles um conforto grande. Né? Então, assim, alguns pares importantes. Claro, quando um parzinho falta, tem um outro par. Mas, assim, sempre trabalhar ele com grupinhos menores de pares. Isso é espetacular. E tem, assim, eu consigo ver que nos adolescentes tem muita evolução, né? Tem algumas escolas técnicas, né, que fazem esse trabalho. Aqui em Maricá nós temos uma escola técnica que é o IFE, né, Instituto Federal Fluminense, em que eles abraçam essa oportunidade, me procuram quando sabem que eu sou a terapeuta, procuram fazer um trabalho diferenciado com esses alunos. A gente consegue mobilizar mais os professores, né? Porque, assim, não tem como a gente fechar os olhos para o processo educacional. A gente precisa ter, né, a consciência de que nós somos divulgadores, nós somos promotores da saúde mental. É imprescindível a saúde mental. Então, falar desses adolescentes no espaço educacional é falar de relacionamentos. Porque ali é o lugar em que eles vão se desenvolvendo nesses relacionamentos. Né? Então, assim, ter assertividade, sabe? Quando a gente vai solicitar alguma coisa para o nosso adolescente, a gente precisa ter assertividade, a gente precisa ter um pouco de empatia, não se colocar no lugar dele, mas fazer com que ele também entenda o nosso lugar. A empatia é essa troca, essa reciprocidade é fundamental nesse processo. Né? Que mais? Me ajudem. Os significados, né? Coisas simples que às vezes a gente deixa passar. Teve um exemplo recente, foi muito engraçado, que a minha uma coleguinha, né? Que nós somos um grande time de amigos, né? E uma amiga falou na terapia, falou assim, pois é, ela vai e me pede para pegar aquilo que é de cor laranja. Aí pede para pegar aquilo que é de cor laranja. Não, de cor coral, perdão, de cor coral. Aí eu vou para pegar aquilo que ela mandou de cor coral. O que é coral? Essa já tem 17 anos. O que é coral? Fiquei eu perdida. O que é coral? Aí ela foi, voltou e falou, não achei o que você pediu de cor coral. Como você não achou? É aquele ali. O quê? Aquele laranja coral? Laranja coral? Pois é. Então, assim, essa falha na comunicação, ela causa muito desconforto. E essa pessoa acha que ela está falhando. O autista, ele acha que ele está falhando. É embutido nele esse sentimento de falha. Então, assim, muitas vezes isso veio desde a infância, né? Quando eles precisaram aprender a dar conta daquilo que eles fazem. Aprender mesmo. E muitas vezes até gostaria de pedir, aproveitar a oportunidade, solicitar e pedir aos pais, né? Que nesse momento, que vocês entendam que criar essa expectativa de que ele vai ter que dar conta daquilo ali é muito complicado. É muito complicado. Eles têm um processo, a teoria da mente está falha, eles têm um processo mais lento. Então, pega, vai lá. Isso tudo para eles, isso causa um horror dentro deles. Eles já falam assim, meu Deus, eu já começo a ficar nervosa. Porque a pessoa está esperando e eu não consigo me mover, eu não consigo dar resposta. Eu não consigo, eu fico querendo gaguejar para dar resposta. Eu fico empacada para fazer. Então, assim,
são tarefas objetivas, claras e bem definidas. O nosso discurso tem que ser um discurso claro e objetivo. Não é um discurso com muita justificativa. O professor não pode ficar dando várias justificativas sobre alguma coisa. O professor, ele define, dá características e solicita o que ele quer. Então, esse pensamento mais eloquente, isso não faz parte. Nesse momento de transição do adolescente, não faz parte da vida dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é um cuidado que a gente tem que ter para ele, na vida adulta, não ser um ansioso, que na adolescência já temos muito casos de ansiedade, crises e mais crises de ansiedade, depressão, né? Tanto em meninos quanto meninas. Né? As meninas, elas sofrem mais, porque as meninas, elas têm uma coisa muito, elas são mais camufladas, elas conseguem se camuflar mais, elas têm mais habilidades na comunicação, né? Então, elas conseguem imitar muito mais fácil. E isso é um grande problema, né? Porque quando elas imitam muito mais fácil, como elas imitam muito mais fácil, elas acabam fazendo muito o que o outro quer. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as meninas. Os relacionamentos, eles acabam ficando muito abusivos para o adolescente. Né? Meninas com relacionamento abusivo, elas sentem muito. Os meninos, eles são mais limitados, eu diria. Né? Você consegue perceber que eles não têm a disposição logo. As meninas não. Normalmente elas têm disposição para conversar. Elas têm uma condição de sociabilidade diferente. E elas ficam mais expostas. Né? Muito mais expostas. Então, é bem importante a gente ter cuidado com essas meninas, com esses meninos, na escola, na faculdade. Estão no processo de decisão seríssimo para a vida deles. Né? E eu sempre digo para eles, olha, na verdade, não é uma decisão única. Nós tomamos várias decisões na vida. Né? Então, assim, a gente pode decidir fazer fonoaudiologia e a gente pode desistir, se não achar que é legal. Né? E a gente pode fazer medicina e ver que não deu. Ou fazer a medicina e se tornar um cientista, em vez de ir para o consultório atender. Então, assim, o adolescente, ele vai nessas expectativas, ele tem essas expectativas porque ele é cobrado por isso. Viu, Lilian? E isso me preocupa muito. Então, eu peço aos pais, né, que à medida que você for treinando seu filho, você vai treinando ele pouco a pouco para os desafios da vida. Pouco a pouco mesmo. É um dia que eu ensino a fazer o arroz. É outro dia, passam uns 2 dias, 3 dias, 4 dias, ensinando a fazer o mesmo arroz. Não é passar logo para outro passo, para fazer a carne. É fazer que nem nós fazemos em aba. Né? Nós temos treinos que precisamos fazer sempre. Eu não passo logo para o outro passo. Nós precisamos manter aquilo ali numa consistência, manter aquilo numa constância. Quando eu tenho uma frequência maior daquele comportamento, eu acho que ele aprendeu. Aí eu passo para outro. É a mesma coisa na vida do dia a dia. Essa bendita autonomia de vida diária, essa autonomia que nós queremos, que eles precisam ter, sim, mas ela é uma autonomia com passos diferentes, de acordo com a singularidade de cada um. Perfeito. Entendeu? Então, até para que a gente tenha essa consciência geral, falar sobre a adolescência no autismo, a gente precisa entender que as particularidades, elas são extremamente importantes. Na verdade, são elas que nos dão a avaliação funcional do que a gente quer, para onde a gente precisa seguir. Eu tenho o verbal, eu tenho o não verbal, né? Eu posso trabalhar o verbal com sugestão de sinais, sugestão de símbolos. E isso vai fazendo com que ele se torne mais seguro para falar o que ele pensa. E a gente também esperar para que eles falem, concluam a frase deles. Né?
Que às vezes as pessoas não querem. No outro dia eu estava no consultório e eu me atrasei para atender uma autista, uma delas, né? E eu vi que ela estava conversando na recepção, porque eu fiquei ouvindo, que ela estava conversando com uma senhora na recepção. Mas ela foi muito... A senhora tinha Parkinson. Então a senhora não conseguia falar muito bem com ela, sabe? Ela balbuciava algumas palavras. Eu conheço essa pessoa, né? E a minha paciente falando e perguntando. Mas ela está aí? Por que está tão quieta? Ela está aí mesmo? Aham, ela está aqui. Aí, assim, E aí essa senhora, eu percebi que já estava no limite dela, né? E aí eu abri a porta e fiz uma intervenção ali e nós entramos. Olha o que aconteceu. E nós fomos trabalhar em cima disso, né? De algo real que tinha acontecido na sala de espera. E ela achou que essa senhora, ela estava tentando falar com ela, mas ela não entendia por que não estava falando com ela. Eu falei, ela não está falando com você porque ela tem problema na comunicação, ela tem Alzheimer e ainda por cima tem mal de Parkinson. Então ela treme muito. É por isso que ela não estava falando com você. Ela falou, tá, mas eu não entendi na hora. Então esses sinais de comunicação, a gente vai treinando nesse treinamento de habilidades sociais, né? São como se fosse uma encenação das coisas que vão acontecendo com eles. E isso vai fazendo com que eles entrem nesse jogo dos relacionamentos. Deu uma pequena travadinha. Não sei se você está ouvindo bem a gente. Deu uma travadinha. Eu tô o quê? A gente tinha dado uma travadinha, assim, mas voltou. Eu não ouvi as últimas palavras que você falou. Estava falando do adolescente, relacionamento. Isso, treinos de habilidades sociais ajuda aí muito. Porque já seria a próxima pergunta, inclusive, né? Eu tô só lembrando aqui, está conseguindo ouvir a gente? Que já até respondeu uma pergunta que a Adelaide tinha enviado mais cedo, que perguntou sobre as diferenças na dificuldade de adaptação na adolescência entre meninos e meninas. De alguma forma, você já trouxe essas peculiaridades, né, de cada gênero e as diferenças. Aí a gente tinha combinado também de tentar entrar um pouco na questão do treino de habilidades sociais, que acaba sendo um adendo da questão do relacionamento, né? E na sua prática, com certeza, isso é demandado e é constante, né? Você tá ouvindo bem a gente? Tô. Então, o mundo do autista, o perfeito mundo do autista é um mundo sem variação, né? Então, assim, temos que botar na cabeça que, independente do nível, não ficar variando muito, né? Então, pensando em não variar tanto, a gente precisa entender que para você começar a fazer um treinamento, que a gente fala que é um treinamento de relacionamento, é um treinamento prático mesmo. É um treinamento em que é uma ensinação, muitas vezes. Como esse, dessa senhora, como alguns outros também, né? Que agora está me falhando com a memória. Mas são, na verdade, situações de vida que demandam de um comportamento esperado. Então, à medida que eu for fazendo amizades, como é que são feitas essas amizades? Então, eu sempre começo com esses passos, né? Com os passos de eu respondo o outro, dou bom dia, boa tarde. Então, são coisas que a gente vai criando no consultório para eles trabalharem depois. É um treinamento de verdade, mas não significa que ele seja robotizado. Ele é um treinamento de vida para que eles se protejam. Porque eu vou ser honesta com vocês. Falar de... que linda, que saudade! Margarida apareceu. A Sabrina, lembra dela? Como cresceu! De pijama, ela adora ficar de pijama o dia inteiro. Tá vendo? Ela tá vendo aqui no celular e a gente tá com o computador ligado. Aí ela tá olhando pros dois, né? Fala pra Sabrina, manda um beijo pra ela. Beijo, meu amor. Tá com carinho de sono já. O dia dela foi cansativo. Já tá cedo e não para também. Mas já tá voltando essa rotina de escola, né? Vai estudar de manhã, aí é um pouco cedo. Eu vi, ela vai estudar no Rio.
Vai ter que acordar cedinho. Verdade. Grande desafio. Pois é. Treinos de habilidades com essas convenções sociais mesmo, né? É uma grande encenação. Eles sempre trazem questões de colegas, né? Normalmente são pequenos grupos, né? Eles sabem que fazem parte de um grupo maior, mas eles escolhem pessoas. E eu sempre falo, escolha pessoas. Escolha pessoas próximas para você se relacionar mais. Então, a gente trabalha em cima, assim, muitas vezes. As saídas são saídas online, né? Começam com um jogo, depois vão para a pizzaria, né? Depois vão para o restaurante, depois eles vão passear num shopping de pouco movimento. Mas, assim, sempre é algo progressivo. É algo progressivo, né? Às vezes, eles são escolhidos também. E eu fico muito feliz quando eu percebo que uma pessoa típica escolhe, né? Eu tenho um paciente que ele tem um amigo que escolhe ele, né? Escolhe. E eu fico assim, você já foi lá, já mandou a mensagem hoje para ele? Já perguntou como ele está? Por que ele sumiu? Aí ele fala, eu não consigo. Eu tô pensando nele, mas eu não consigo mandar a mensagem para ele. E eu falei assim, então vamos colar post-its. Você vai colar post-its para que você possa sempre, você olhar o post-it, você vai lembrar que naquele dia você não mandou ainda a mensagem do bom dia. Então, esse é um treino diário mesmo, né? Com lembretes, né? Com a família, que é fundamental. A família é fundamental. Fundamental. Quando você percebe que teu filho foi escolhido por alguém, acolha, sabe? Procure monitorar essa amizade, acolha, incentive dentro do possível, dentro do que seu filho espera também, né? Não faça o seu filho fazer a mais, não. O amigo, ele espera, o amigo entende. Né? Eu tive a preocupação, inclusive, de conversar com esse amigo dele. Falei, você sabe esperar, né? Ele sei. Não, tudo bem. Eu espero quando ele manda. Eu vou. De vez em quando, faz uma surpresa. Eu faço. Sabe? Então, a gente vai usando esses mediadores de vida, né? Esses amigos são os mediadores de vida. São os mediadores da parte acadêmica. Então, é extremamente importante, né, que haja essa conscientização do nosso dever como pessoas típicas, assim, do nosso grande dever, a nossa boa vontade. Né? Quando estiver no ônibus, você perceber que a pessoa é mais reservada, mais tímida, mais reservada. Se você percebe que não está se sentindo tão bem, não precisa se aproximar e tocar. Sempre tem essa coisa de se manter distante, mas olhar e perguntar, você precisa de ajuda? Nós temos essa mania de, né, já vamos em cima. Não, você pode assustar mais, ele pode descompensar, desregular mais. Eles andam de ônibus sozinhos, né? Eles vão à padaria sozinhos, eles vão aos mercados sozinhos. Então, quando eu falo que eu, às vezes, me preocupo muito com a menina, é porque a menina, ela fica mais em cima do muro que o menino. A menina é aceita a timidez da menina, é aceita o nervosismo da menina. Ah, ela tá nervosa, tá de TPM, tá nervosa, deu uma crise aí, é mimada. O menino não é aceito. Então, o menino, você tem mais jeito, sabe? As meninas, elas já são mais desqualificadas nos sentimentos. Então, os sintomas, eles se tornam sintomas mais difíceis depois dela lidar, né? Porque nós, típicos, não entendemos os sinais. Que aí somos nós que não entendemos os sinais. E eles sofrem com os sintomas. Entendeu? Então, é mais essa questão mesmo de você trabalhar mais a comunicação, a civilidade, o que a gente faz lá. E os relacionamentos, eles vão acontecendo.
Eu ainda não tive... eu tenho um caso adulto de terceiro casamento. Em adolescentes, eu ainda não peguei namoro. Né? Ainda estão amadurecendo. Apesar de serem os adolescentes de 18 anos, 17, estão amadurecendo ainda isso. Mas eu tenho adultos de 38, de 40, tem um que está no terceiro casamento. E foi muito interessante, porque ele me foi procurar, ele bateu a porta assim, e aí eu atendi, que é coisa que eu nunca faço. Nesse dia eu atendi e ele falou assim, olha, eu preciso de ajuda, porque eu quero saber o que acontece comigo que toda mulher se separa de mim. Aí eu fui entender, né? Falei, no segundo dia eu já tinha entendido. E isso tem um ano pra cá, ele agora tá noivo. Só aceitou fazer exame neuropsicológico agora, tem um ano, uma resistência enorme. Mas aí quando ele fez, comprovado o laudo, né? Já foi laudado, é da Marinha do Brasil, então você imagina, né? Um cara que se forçou a estabelecer as regras e para ele, no início foi muito difícil, mas se manter dentro da rotina foi fundamental. Ele trabalha muito bem. Muito bem. Né? A Marinha, na verdade, assim, ele não teve nada diferenciado, porque nem ele sabia que ele era autista. Sim. Ele não teve nada diferenciado, facilidade nenhuma. Então, para ele foi muito difícil no início, bandejão, passar, comer de tudo. Ele tinha que, né? Ele estava fora da cidade dele, fora dos mimos da mãe, e ele teve que se adequar. Mas depois que ele se adequou, ele vai até o final. E vai muito bem. Então, agora que ele sabe que ele é autista, ele já falou que ele vai comprar um carro novo, porque ele vai aproveitar os direitos. Eu falei, muito bem. Ele falou, vou fazer a bendita prova que eu quero para física, vou cursar física porque eu vou ter cota. Eu falei, muito bem. Eu vou pelo menos aproveitar os meus direitos. Isso é uma vida inteira, né? Sem ter essa consciência, né, que tem hoje. Muito bom. E quando faz a diferença, né? Eu não ouvi. Nós fez algumas lives com adultos autistas e percebe muito isso, né? A diferença que faz na vida. Depois de um diagnóstico, consegue se compreender tudo que passaram, entender melhor a história de vida, né? E para frente já consegue se ver na sociedade, se relacionando diferente com as pessoas, né? Peraí, eu tenho as minhas dificuldades, você precisa entender. Até consegue comunicar para o outro. Olha, eu tenho certa dificuldade, porque não sabiam, né? Ou não aceitavam, né? Agora tem lá, eles aceitam e se entendem melhor. A gente falou um pouquinho de habilidades sociais, né? Do treino. Está dando um atraso aqui para a gente. Eu tenho também um exemplo. Eu tenho um exemplo também, que eu me lembrei agora. Esse é triste, tá? Esse é triste. Mas eu acho importante a gente falar, porque, acima de tudo, esses adolescentes, eles têm direito à vida. Assim como nós, eles têm direito a uma vida honesta. E eles são muito honestos, né? Então, assim, eu tenho um caso triste, na verdade, porque foi feito um bullying, na verdade, né, com essa pessoa. Essa pessoa tem 15 anos, é um adolescente de 15 anos, que estava na escola, e ele porque queria fosse aceito, né, nos grupos, né, de uma maneira. Então, ele estava num processo, nosso, assim, muito grande de ascensão, de evolução mesmo das possibilidades, num treino bom. E, infelizmente, na hora ele, dentro de uns coleguinhas, né? Ele a mão e falou que precisou ir ao banheiro. O professor deixou para ele ir ao banheiro. Aí, mais dois pediram e foram junto. Aí ele olhou, disse que ele olhou, não entendeu. Aí os dois falaram assim, eu vou junto com você, vou pro banheiro junto. Ele achou estranho, mas tudo bem. Foi porque era amigo dele. Ele só estranhou o fato de irem na mesma hora que ele. Ele pensou, se eu tô com vontade de fazer xixi, eles também estão. Aí foram, né? E aí
na verdade, o que aconteceu foi que esses dois meninos que foram juntos falaram que ele tinha que fazer um xixi no pote para ele poder beber. Essa mania dos desafios, né? Que as pessoas vão se propondo os outros. Olha, a gente veio, mas você tem que beber o xixi para que você possa ficar aqui conosco, no nosso grupo. E aí vem aquele anjo protetor, que é o que eu falo assim, qualquer nível tem que ter o acompanhamento. Não é um mediano, tem que ser um momento, sabe? Tem que ter um olhar, tem que ter pessoas para colaborar. Pessoas precisam estar colaborando. Então, a gente tem que observar, monitorar, assim. Aí veio aquele anjo, que é aquela pessoa que fica, às vezes, na escola, né? Inspetor, né? É o que hoje chama de inspetor. Veio esse anjo. Os olhos da escola, né? Esse anjo que a gente tem que aplaudir e que entrou na hora e não permitiu que aquilo continuasse. Não permitiu que aquilo continuasse. Mas mesmo assim, qual foi o sentimento que ele teve? Ele teve um sentimento de frustração. Porque ele achava que os meninos queriam que ele fizesse aquilo. E ele queria fazer. Ele não achou nada demais. Ele queria fazer aquilo. E eu fui trabalhar com ele, infelizmente tive que dizer para ele que aquelas pessoas não tinham sido bons seres humanos. É aquela história, né? Eu preciso fazer o ser humano mais humano. E isso foi um certo constrangimento para ele entender que ele foi usado naquela hora. Ele foi usado. E ele ficou chateado. Né? Então, são coisas que acontecem, às vezes, no círculo dos relacionamentos que a gente precisa estar sob vigília o tempo todo. As meninas, eu percebo que por conta delas imitarem, delas quererem sempre agradar o outro, elas acabam deixando de ser elas. Elas se forçam muito. Aí chega em casa, dá várias crises. Porque elas tiveram tanta energia dispensada lá, que em casa elas relaxam e tem crises e crises. Né? Pensamento acelerado demais, o pensamento fica extremamente disfuncional, cria uma certa ansiedade nela, não só por conta dos hormônios, mas principalmente desse tanto de energia que elas acabam tendo que ter para se camuflarem mais. Né? Então, e os meninos, eles vão mais para a depressão. Eles ficam muito mais depressivos. Né? Mais repetitivos, os movimentos ficam mais repetitivos. O sentimento de que não vou dar conta é maior. Né? Então, na verdade, são situações que levam a caminhos diferentes. As meninas, elas tentam entender e se fazer entender o tempo todo e querem entender aquilo ali. E os meninos, eles se calam, eles vão ficando mais tímidos, mais retraídos. Né? E aí você acaba tendo as outras dificuldades em relação aos meninos. Então, é isso. O que mais? Falo muito. Não sei se eu lembro mais de alguma coisa. A gente pensou em fechar, assim, né? Você trouxe muitas questões da família, mas pode falar um pouco. E os desafios, né? Seriam os principais desafios dos adolescentes, né? Na sociedade, os adolescentes autistas, né? E você trouxe alguns desafios do relacionamento, que acaba sendo como se fosse a linha principal, assim, para viver, né? E aí, como as famílias podem colaborar nesse desenvolvimento do adolescente, nesse apoio. Aí você pode trazer, já trouxe um pouco, mas pode falar mais um pouquinho sobre isso. Aí a gente já vai encaminhando para as considerações finais. O autista, ele pensa... Vocês estão me vendo aí? Acho que parou. Sim, voltou. O autista, ele pensa setorizado, né? Setorizado. Pai é pai, mãe é mãe,
Ele sabe o que ele espera do pai, ele sabe o que ele espera da mãe, né? A mãe fala o que pode ser para ele, o pai fala o que pode ser para ele. Ele coloca pessoas na vida com funções diferentes. Então, assim, é imprescindível que as famílias sempre estimulem o autoconhecimento. Ele precisa estar acompanhado. O processo terapêutico é fundamental, né? Então, assim, é fundamental que ele entenda até onde, o que ele pensa e até onde ele quer ir. Isso, com certeza, com certeza. Né? Tudo mais vira mais. Né? Por exemplo, teve o exemplo de uma outra amiguinha em que ela olhou a amiga e falou assim, nossa, eu adorei a sua blusa. Só que ela, na mesma hora, pensou, eu gostei da blusa, mas a blusa com essa saia não ficou bom. Mas ela disse que ela não falou, porque ela lembrou que ela não pode fazer isso. Porque a mãe dela e o terapeuta dela falam que, olha, toma cuidado quando você fizer um elogio. Faz elogio daquilo que você gosta. Ponto. Não tenta florir. Né? E ela fez certinho. Ela fez certinho. Ela falou assim, não, mas eu falei que eu só gostei eu falei que eu gostei da blusa. Mas aí eu pensei, eu não gostei de tudo. Mas da blusa eu gostei. Porque ela me perguntou, eu estou bonita? Aí ela falou, na hora eu fiquei, o que eu falo? Eu estou bonita? Aí ela olhou para o que ela gostou na menina, que foi a blusa. Aí falou, eu gostei da sua blusa, sim. Aí ela, ainda bem, Fabrina, que ela não me perguntou se eu gostei da saia. Então eu estou dando esse exemplo porque é setorizado o pensamento, os relacionamentos, é dessa forma. Então, ele precisa saber até onde ele pode ir. Porque ele se conhece, sabe que ele é muito honesto quando ele pensa, quando ele gosta, quando ele não gosta. Então, o primeiro passo, eu acho, é manter, que as famílias saibam que é importantíssimo manter a terapia. Importantíssimo. Vão ter dias difíceis, mas as batalhas vão virar vitórias. Sabe? Realmente ela vira vitória no final. É muito complicado quando a gente pega um autista adulto, como esses, né, que vem com um diagnóstico com 38, 40 anos de idade, que já passaram por 3 casamentos, que assim já tem filhos comprometidos desses casamentos, relacionamentos difíceis com os filhos, né, com as ex-esposas, exatamente porque não soube dar o limite. Ele não soube, ele não sabia até onde ele poderia ir nos relacionamentos. Então ele se deixou invadir muitas vezes, se deixou pensar mal dele mesmo. Mas o amor, ele é tão insistente. O amor, ele é algo assim que, né, ninguém explica. O amor, ele é tão insistente que fez com que ele fosse procurar ajuda. Porque ele aprendeu a amar de novo outra pessoa. Então, eles aprendem a amar de novo. Né? Tá, então, Fabrina, eu vou ter que deixar de amar essa pessoa que não me quer mais. Certo? Certo. A gente tem que respeitar o próximo. Mas eu posso, então, amar essa que eu acho bonita? Sim. Ela tem outras coisas sem ser a beleza? Sim, com certeza. E ela te agrada? Sim. Então, me diga, o que é amar? A ele. Sentar aqui do meu lado e ficar aqui. Tá bom, já tá gostoso, já fico feliz de se ficar aqui, ó, quietinha aqui do meu lado. Não precisa. Ele falou assim, tem dias que não dá nem para tocar, mas pode ficar perto. E aí você vê que, assim, é difícil chegar aos 40 anos e você ter que explicar para ele que, assim, olha, mas também não pode ser sempre assim. Então, no adolescente é importantíssimo a terapia. Essa questão do autoconhecimento vai fazer com que ele aprenda a respeitar as questões sensoriais dele, fazer o outro entender as questões sensoriais dele, vai fazer com que ele entenda qual o lugar dele como aluno da escola ou aluna da escola, sabe? O que ele pode esperar de uma amizade.
Isso a gente precisa ensinar. Quando que a amizade não é boa, quando que o professor exagerou. Sabe, também assim, as famílias precisam acompanhar na escola, porque o que eu vejo também, às vezes, é muito abuso. Sabe, passam os exercícios e botam um tempo. Então, você tem 3 dias para entregar esses exercícios. Mas exercícios que ele nunca viu. Aí fica a mãe desesperada em casa, o pai tentando ajudar. E é todo mundo junto para dar conta daquele prazo. Não, eles não têm prazo. Eles precisam ser respeitados. Não existe esse prazo. Na verdade, a gente está ali... Cada um vai se desenvolver na sua potencialidade. Eles vão ser muito bons em uma coisa, não ser tão bons em outra, como nós somos. Mas precisa ser dado prazos diferenciados. Isso é fundamental também. Então, a gente precisa acompanhar esses processos e fazer valer, sim, o direito deles. Né? De tempos diferenciados, de sentar no lugar que for mais cômodo para eles. Não dizer assim, você senta ali. Já aconteceu muito disso também. Né? A turma toda senta de um lado e bota a cadeira do garoto lá do outro lado. Ah, não, ele fica sozinho lá porque ele se mexe muito, ele atrapalha aqui na aula. Como assim? Né? Então, são coisas que, desculpem, me deixam um pouco fora do contexto aqui. Mas, enfim. Então, as famílias manterem eles nesse grupo de pertencimento que eles sentem. Então, eu estimulo meu filho nesse grupo de esse grupo que ele se sente pertencido. E isso é fundamental. Então, a família tem que acompanhar, é importantíssimo. Tudo isso. E não colocar a culpa no outro, também tem disso, né? Ah, meu filho, ele não quis brincar com você, ele não quis ficar aqui perto de você, nem jogar com você hoje online, porque ele é chato. Meu Deus, você falar isso, não pode falar isso. Você tem que... Olha, hoje não deu. Né? Vamos ver se um outro dia dá. Mas também tem aquele outro amiguinho seu. Né? A gente não pode desqualificar o outro, porque depois ele fica inseguro para escolher. Sim, sim. Tá? Entendeu? Então, a gente também tem que ter muito cuidado. Então, as famílias, elas precisam ter calma, ter paciência, né? São filhos do amor. E como um amor, ele é algo mágico, ele vai construir. Mas tem que ter calma, paciência, proteger, sim. Como todos nós protegemos os típicos, os atípicos, mas a gente tem que proteger um pouquinho mais. Em qualquer nível. Tem que ter mais um pouquinho de proteção. São muito inocentes nas relações, inclusive com parentes. Inclusive com parentes também. Então, nas relações a gente precisa ter cuidado. O que mais? Então é isso, é estimular... Tem alguma coisa? Estimular a sair de casa, acompanhar. Alguém colocou uma pergunta e fez em dois blocos, assim, né? Posso ler? Não sei se eu tô com ela tapada. Pode falar? Pode perguntar? Não, ela estava terminando a raciocínio da família, da estimulação, do respeito. Aí abriu uma pergunta que a gente estava lendo, que ela fez em 3 blocos, né? Gostaria que falassem sobre professores dizerem que quem tirou ainda a máscara é porque é feio. Só quem é feio está de máscara. Imagina ter que lidar com isso agora, né? Pelo que eu estou entendendo, né? Como tem alguns lugares tem a liberação das máscaras, algum professor também infeliz fala em sala de aula de dizer que quem está de máscara é porque é feio. Olha só, hein? Olha só. Hein? E provavelmente alguém está impressionado com essa afirmação do professor, que é uma autoridade, que é uma figura, né? E com certeza deve ser algum autista que continua de máscara. No mínimo, algum constrangimento, alguma situação causou pelo cuidado de ainda continuar com máscara. E aí, infelizmente, deve ter ouvido de algum professor essa fala infeliz, né? Claro, e ela pediu para comentar um pouquinho. E pode ser a última pergunta aí, se você quiser falar um pouquinho, é relutante, né? Mas, enfim.
Então, é Eles lamentável, né? Não, é mais que lamentável isso, né? Parece que quanto mais a gente tenta formar uma comunidade de informação sobre autismo, mais as pessoas se deixam à parte. Isso é impressionante. É algo que, assim, passa pela falta de bom senso. Eu acho que se tivéssemos um pouco mais de simancol, um pouco mais de bom senso nas relações, isso não aconteceria. Então, é médico falando também o que não deve, porque tem médico que fala que vai dar injeção na barriga se não comer. E aí você leva o teu filho no dentista também, entendeu? Que enfia a broca de qualquer maneira no dente da criança. Professor que realmente fala, tem uns contextos desses figurados que eles não vão entender, porque é figurado. Né? Então, essa interpretação é lamentável que tenha ocorrido do professor. E assim, vamos entender que o que a gente precisa se propor é fazer essa comunidade de informação sobre autismo. Quem quiser entrar nessa comunidade vai ser super bem-vindo. Quem não quiser, acaba a gente configurando como falta de bom senso. Porque eu me formei tem 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, a psicologia lidava com autismo e eu tive vários casos e eu não sabia, na época, como se fosse neurose obsessiva, depressão. Quantos meninos, eu peguei meninos assim, seus 20 anos, com crises de ansiedade, mas que eram oriundas, hoje eu sei, de um autismo, de uma alta habilidade. Eu tinha um que eu lembro até hoje, porque ele salvou a minha vida. Ele fala que eu salvei a vida dele, mas ele salvou literalmente a minha vida. Ele estava fazendo faculdade de odontologia, isso há 20 anos atrás. Ele fazia faculdade de odontologia e ele foi procurar porque ele é depressivo. Era depressivo, né? Ele terminou a faculdade de odontologia e na terapia, nós ficamos juntos 5 anos, na terapia ele foi descobrindo que ele queria fazer medicina também. Aí eu fui extrair. Ele tinha várias questões de relacionamento, várias, de falta de interação, mas ele era autodidata em tudo que ele gostava. Era impressionante. Né? Então, assim, era um menino totalmente de altas habilidades, que eu, na época, 20 anos atrás, não tinha a menor noção disso. A menor. Deu certo a terapia, porque eu sempre tive uma preocupação muito grande que ele se conhecesse. E que ele não ele valorizasse aquilo que ele era bom. Né? Porque aí a gente não erra no traço terapêutico. Né? Valorizar o que ele tem de bom vai fazer com que ele diminua o que ele não gosta nele. Então, foi nisso que eu foquei. E aí isso deu certo. Ele acabou terminando odontologia e fazendo medicina. Só que eu acabei tirando um siso que deu problema seríssimo. Em 2 dias eu estava com infecção no mediastino. Eu fui operada. Quem me operou foi ele. Porque foi a única pessoa que eu lembrei. Porque quem fez a extração do siso viajou, que era um feriado, viajou e eu não conseguia contato. Aí eu lembrei dele como é meu paciente, entrei em contato com ele, ele foi, viu o hospital, me internou, me operou e salvou a minha vida. Eu tenho a marca até hoje. Então, esse menino é um autista. Talvez ele saiba agora, vendo a live, que eu convidei ele. Mas ele sabe. Né? E na época, a psicologia lidava com isso de uma outra maneira. Eu fui tentando ter que fazer cursos e mais cursos, especialização, análise do comportamento, que é fundamental. Eu acho que todo mundo deveria fazer análise do comportamento. Hoje eu estou estudando neurociência, estou estudando um pouco mais da aplicação da neuropsicologia para o TEA, porque são pouquíssimas pessoas que sabem fazer esse diagnóstico. Né? Então, assim, é um processo evolutivo para a gente, é um processo evolutivo para as famílias, é um processo evolutivo para o portador. Quem tem, né, autismo sabe o peso disso. Não é fácil. Até porque é tão singular, esse negócio de não olha nos olhos, tem um pensamento lento, nem todos. Tem outros que tocam a gente, que abraçam, que olham nos olhos, que estão junto. Eu recebi uma mãe no consultório agora, que ela quer investigar
autismo porque a filha foi diagnosticada, as duas meninas dela. E ela falou, eu devo ter, eu só posso ter. Mas aí eu olhei para ela e falei assim, nossa, sei lá, tô até confundindo com TDAH. Mas ela é tão... que eu não consegui entrar nos pormenores ainda, mas se ela falou, eu já tenho uma leitura diferenciada. Entendeu? Então, é isso. Mais uma pergunta? Eu acho que ela acabou juntando a questão da família, né? Essa orientação que a gente estava falando, que é importante. Está entrando agora minha amiga Gisele também. Ela é mãe de um autista adolescente, né? A gente sempre troca muito, estava comigo lá no evento, na jornada. É sempre bom. Eu já converso assim com essas mães, flerto com essas mães e com esse assunto, porque é exatamente essa visão que a gente trouxe no começo, os autistas vão crescer, né? E aí tem que saber pensar a longo prazo a vida. A infância é riquíssima, a gente sabe dessa parte que é estimulação precoce e tudo, mas não dá para pensar o autismo isolado, nem em um nível de suporte, nem numa idade específica, né? Cada fase da vida vai ter sua particularidade. E aí a gente vai buscando exatamente profissionais, pessoas que se aprofundaram, né, nessas áreas, nessas sub-áreas, e vão trazendo esses feedbacks e a gente sempre aprende muito e enriquece muito. A gente quer agradecer muito sua disponibilidade, sua contribuição, um pouco da sua experiência, né, com autistas, como psicóloga, nesse seu tempo de profissão. Agora que quiser conversar, estamos disponíveis, é só agendar direitinho, que a gente está sempre aqui falando, né? A gente botou Pais Além do Espectro porque a gente olha o espectro, né, de uma forma ampla em coisas que ultrapassam o autismo, porque muitas coisas vão ultrapassar, né, a caixinha do autismo, mas que estão diretamente envolvidas na família e na vida do autista. E aí, agradeço a todo mundo que apareceu, que comentou. Se por acaso a gente deixou alguma coisa passar batido, pode ir nas mensagens do nosso Instagram, o nosso, Paz Além do Espectro, da Fabrina Hansen, está aqui também marcadinho. A live fica gravada, né? Aí logo a seguir a gente já grava e depois a gente coloca no YouTube. Sim. A gente não, na verdade, o Paulo coloca no YouTube daqui a pouco. Aí. Aqui, eu quero... trouxe isso. Falando da máscara ainda, pelo jeito você está sendo uma questão, hein, Fabiana? Que uma mãe trouxe a questão do professor que falou isso, né? Agora outro perfil está trazendo isso de novo, olha, assim, pedindo uma orientação mesmo. Aí a gente termina, por favor, tá? Ela botou, eu sou autista, tenho um filho adolescente. Como posso pedir aos professores que não diga que quem não tirou a máscara é porque é feio? Como posso dizer isso sem ser grosseira? Sendo direta. Isso não é aconselhável. Tem que falar, olha, vocês foram extremamente desagradáveis, fizeram com que o meu filho se sentisse mal, né? E, por favor, não falem mais isso. Agora a gente vai ter que fazer um trabalho diferenciado com ele em relação a isso. Essa criança, ela vai para terapia, acredito que ela vai conversar com o terapeuta dele, né? E o terapeuta, né, vai estar orientando com certeza essa criança, esse adolescente, sim. Mas aí vai ter que ser feito fora do universo da escola. Na escola ali, é só dar limite dessa atuação. Isso tem que ser exposto. Isso tem que ser exposto. Porque eles precisam atuar com mais responsabilidade. E não pode haver esse tipo de constrangimento com qualquer aluno que seja. Isso é um constrangimento. Agora, a outra parte dele, da gente desmistificar isso, o psicólogo dele vai ter que fazer em consultório, explicar as definições, vai dar um trabalhinho, mas é possível. Quando ele começar a entender, ele vai deixar isso de lado, porque isso não vai se repetir. O ruim da vida de todos nós é quando as coisas ruins elas ficam se repetindo. Então, quando a coisa acontece uma única vez, e eu espero que isso não aconteça mais com ninguém, a chance dele ter progressos, evolução, entendimento no processo terapêutico é bem maior. Então, essa mãe se acalma, conversa com a escola em relação aos limites, aos cuidados que a escola precisa ter, pede à escola para profissionalizar um pouco mais esse corpo docente dela, buscar profissionais que possam ajudar aí a lidar com as situações. E trabalhar essa criança, ela vai ter que ser trabalhada na singularidade dela, no consultório com o psicólogo dele.
tá? É o que eu posso dizer. Infelizmente, o consenso não é para todo mundo. Que a minha mãe está falando, né, que é para todo mundo. A orientadora educacional, né, levar a falar com os professores. E a gente fez uma vez, não tinha nenhum contexto de justiça, né, mas a gente deixou claro para os professores que podiam falar com a gente, relatar com a gente, deixou por escrito. Porque se a gente deixa por escrito, né, se é essa mãe, a outra pessoa... Talvez você está mais confortável escrevendo, né? Deixar documentado na agenda e depois até colocar um comunicado para a orientação pedagógica, orientação educacional. Isso repetir, já foi avisado. E depois entra algumas outras opções. Enfim, a escola tem que ser notificada que foi um constrangimento, que houve, e se de boca, infelizmente, acaba não sendo muito a vaga do setor que não conseguiu passar. Isso está na agenda documentado, né? Isso foi o que minha mãe foi pedagógica, meu pai foi professor. Então, sempre é bom deixar que essas questões deixam tudo registrado, seja na agenda, seja no e-mail da escola, porque aí vai ficar bem documentado que se houver de novo uma situação dessa, a criança, o adolescente ficar novamente coagido, ficar constrangido, aí tem outras ações, já está documentado. O primeiro aviso foi dado, o segundo, né, também talvez seja dado, e o terceiro, a escola vai ter que, a escola, o professor, e na verdade a escola vai até ter que colocar o professor na parede e depois a escola vai ter que responder, porque enfim, é um pouco docente da escola. Sim. E é muito importante essa porque com a mesma questão que os autistas tiveram para se adaptar à máscara, inclusive teve lei que protegesse o não uso de máscara, mesmo sendo orientados que não era seguro sair sem máscara, né? Mas algumas situações que não fosse impossível ficar em isolamento e precisasse se expor, né? Nessas condições, com lei, não precisava usar. Mas agora vem a questão dos autistas tirarem as máscaras. A nossa filha ainda não lida muito bem com isso. Mas a gente está deixando muito natural, né? Ela bota máscara em tudo que é lugar. E fica e bota saindo de casa. Às vezes eu já estou sem, o Paulo já está sem por algum motivo mesmo, né? E eu não estou forçando, mas imagina passar por uma situação dessa. Então, essa questão da documentação pode ser talvez mais confortável para você, né? De não ter que se expor no primeiro momento. E aquilo que a Fabrina falou. Tomara que isso não vire uma rotina. Isso pode ter magoado demais, né, o seu filho. Ele pode estar muito mobilizado com isso que ouviu. Tomara que consiga, né, um trabalho psicológico, com o apoio da psicóloga dele para diminuir esse transtorno, né, que trouxe, mas a escola tem ciência que causou um dano, um transtorno, um desconforto a uma família, né? Não é só o adolescente. Não é só um adolescente. E nem só ele. Ele falou, muitos também devem estar com alguma sensação, algum sentimento. Então, acho que dá para falar, assim, não ignorar isso, tem que ser falado. Boa você ter trazido essa questão, que é uma realidade nossa agora. Não é pós-pandemia, mas pós-flexibilização das medidas, né, de controle da pandemia. O que está acontecendo? Esses adolescentes, essas crianças, elas aos poucos, no momento deles, eles vão tirando as máscaras de novo. Então, é porque eles estão vendo ainda uma frequência alta de pessoas com máscara. Então, eles ficam em dúvida. Eu uso ou não uso? Então, papai e mamãe já estão usando ou não usando? Quando for um comportamento já uniforme, por exemplo, papai e mamãe não vão usar mais, a chance dele também, aos poucos, já ir tirando por ele vai tirar. Porque tudo é referência também. É porque ele não consegue entender se eu vou nesse ambiente, eu uso máscara. Se eu não vou, eu não uso. Sim. Então, e as diferenças vêm dentro de casa. Então, vocês adotem, as pessoas precisam já adotar um posicionamento. E aí, esse posicionamento claro vai fazer com que eles se sintam mais confortáveis em obedecer o que vocês estão, o comando que vocês estão dando. Não é o comando não vem agora mais de fora. O comando é dentro de casa. Então, o pai e a mãe decidem que comando vai ser dado. Vamos tirar ou não vamos tirar? Isso tem que estar claro para eles. Antes o comando veio de fora, todos nós tivemos que aceitar. Agora não, filho, agora o comando é daqui. Então, assim, deixar naturalmente para que ele perceba, dentro do estado dele, dentro da condição dele, se for retirar essa máscara, ele vai decidir retirar. Porque ele já vai ver o papai e a mamãe sem a máscara.
Então, é pouco a pouco, não é no nosso tempo, é aquilo que eu falei. Não é no nosso tempo, é no tempo deles. Então, a escola ela precisa estar consciente disso. É no tempo deles, sim. E ponto final, como é o tempo de executar um exercício. E ponto final, é o tempo deles, e ponto final. Né? Eu não quero que eles se tornem pessoas típicas. Eles são pessoas de qualquer maneira. Eles já são pessoas, são seres humanos, precisam ser respeitados como nós somos. Então, vamos fazer um ser humano mais humano nessa visão geral. Nós todos precisamos nos tornar melhores. Eu não consigo admitir hoje, eu vou ser honesta, eu tenho um neto autista, tá? Ele estudava em escola regular e hoje ele estuda numa escola para crianças especiais, porque ele é um nível severo, é moderado, tá? Moderado a severo. E eu vou ser honesta com você, assim, hoje eu vejo a felicidade da minha família. Eu vejo a felicidade nos olhos da mãe dele, que demorou para aceitar, mas hoje eu vejo a felicidade que ela percebe que ele está incluído nas questões. E lá se respeita os espaços, né? Mas ele é um caso diferente. Ele não é um leve. O leve, a gente já precisa também conscientizar, ajudar nessa formação desses professores. O que eu não entendo temos muita informação aí e pouca boa vontade nas coisas. Muita informação e pouca boa vontade. Na verdade, eu já tive um exemplo muito ruim. Eu tenho um paciente que eu atendo ele na escola e ele deu uma única pirraça. Eu não vejo nem como crise, eu vi como uma pirraça. Né? A gente estava fazendo um treino e ele pirraçou, ele tem 4 aninhos. Ele pirraçou. Quando ele pirraçou, eu sentei no chão da escola, no pátio, e todo mundo estava em pé. Eu sentei no pátio da escola e fiquei sentada no pátio da escola. E ele pirraçou. Aquilo incomodou todas as pessoas, menos a mim. Né? Ele parou, me olhou e sentou na minha frente, depois de ter pirraçado. Só que foi escrito na caderneta lá que a terapeuta agiu de uma maneira diferente, que fez uma contenção no paciente, no aluno, no pátio da escola. Eu falei, que contenção que eu fiz? Eu sentei. Isso é conter? Que contenção é essa? Que a criança poderia ter se machucado, porque eu deixei a criança poderia ter se jogado e se machucado. E aí vai você explicar para esse coordenador, né, que assim, eu sei que eu estava fazendo, eu sabia que ele não ia se jogar para trás porque ele não faz isso, ele não tem nenhuma descompensação né, impulsiva, neurológica, sei lá, né, doido, ele não se joga para trás. Eu sabia que ele estava acostumado comigo e que ele iria sentar. Ele ia ter lá a válvula de escape dele e ia sentar. É isso que aconteceu. Ah, mas ele poderia ter feito isso. Eu não trabalho com essa possibilidade porque eu trabalho num ambiente seguro, porque eu faço análise funcional do comportamento que eu quero atingir. É um ambiente seguro. Apesar de eu estar na escola, é um ambiente seguro. Eu queria que todos os educadores aprendessem isso. Eu acho que ficaria muito mais fácil mesmo. Parar com essas coisas histéricas, neuróticas que a gente tem, de achar que ai, pode acontecer isso, aí a mãe vai vir em cima de mim, porque que... Não, eu acho que não. A gente precisa aprender a olhar com um olhar diferente. Um olhar de quem também não discrimina, sabe? Um olhar que entende que naquele momento ali ele só queria chamar uma atenção, para chamar atenção, acabou chamando como secundário, mas o primeiro era só descarregar energia. Descarregar energia. Depois ele parou. E não já rotular, achar que ele ia fazer uma pirraça, se jogar para trás e babar. Não. Sabe? Porque a maioria faz isso. Que maioria? Mas tem sempre esses pensamentos, né? E é isso que a gente tem que lutar. Precisamos lutar. Então, esses pais, essa família aí que se sentiu bem chateados, tem que fazer sim, como o Paulo falou, fazer essa por escrito. Depois, se não surtir efeito, tem que ir lá sim, tem que falar. E essa criança tem que ser cuidada de uma maneira geral.
né? Perfeito. É muito grande, E muita aí, coisa para falar. sim, sim. Esse é só um dos desdobramentos, né? Que não era nem para estar acontecendo nesse momento, porque não é ainda obrigatório não usar, né? Porque os países que já têm essa cultura de pandemia, de gripe, vai criando a cultura de usar máscaras quando está com sinais gripais. E a gente ainda vai caminhar muito para isso, mas assim, é ridículo, né? Ter essa postura. O professor tem essa postura, né, pela criança não usar, porque respeita, né, esse momento, esse processo, a gente frisou bastante isso. Então, Fabrina, é um prazerzão falar com você, todo mundo que está aqui também, muito obrigada, tá? Continuem falando com a gente aí pelas nossas redes, nos acompanhem e até uma próxima. Bom, uma ótima semana para todos. Se quiser deixar suas considerações finais, aí a gente já fecha. Não, só agradecer imensamente a oportunidade de estar novamente com vocês. Fiquei muito feliz, né, de ver que vocês... Já imaginava o quanto que vocês estariam, né, engajados nessa luta, né, Lília, quando a gente se conheceu. E só dar os parabéns mesmo por tudo que vocês têm feito. Vamos formar, conta comigo se você precisar, essa comunidade aí. E vamos formar essa consciência sobre o autismo, sim. E falar cada vez mais sobre as dificuldades, sim. E falar das nossas vitórias também, porque eles são lindos, né? Muito mais lindos, eu acho, né? Eu sou suspeita a falar, mas eu, sinceramente, acho pessoas fantásticas, de verdade. De verdade. Tá bom? Aprender com eles, né? Isso aí, perfeito. Tá? Então, muito obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.